Eu acho que as pessoas estão muito fofas. Tá tudo muito fofo. Uma animação stop motion que mistura documentário, comédia e road movie. Assim pode ser definido o longa Bob Cuspe Nós Não Gostamos de Gente, uma coprodução do Canal Brasil. Eu vou cuidar de vocês, seus merdinha. O filme Bob Cuspe Nós Não Gostamos de Gente é a história de um autor em crise, né? O Angeli é um grande autor brasileiro, um grande cartunista brasileiro. Ele, de alguma maneira, para uma geração toda no Brasil, que bebia nos quadrinhos, que bebia na música indie, ele foi essa grande referência. Por que você não falou antes? O Angeli é um monstro, um criador de personagens, um cronista dos nossos tempos, certo? O Bob Cuspe, que na verdade é o alter ego do Angeli, a primeira grande criação, o primeiro grande sucesso, que é uma representação do punk da periferia de São Paulo, assim como o próprio Angeli, assim como eu, na minha adolescência. Angeli. O filme é uma animação, mas ele tem uma estrutura de doc animado, né? Então ele passa e trabalha muito esse universo do próprio autor. E assim como o curta que eu fiz há 10 anos atrás, que a gente tem uma situação que é construída de maneira documental, porém animado ali com bonecos, em que o Angeli questiona o seu trabalho, e essa crise é o que constrói o caminho dos personagens do filme em busca desse encontro com o próprio autor. Desculpa, eu posso fazer uma pergunta? Não. A obra do Angeli lida muito com o universo urbano. É um filme que é um road movie do seu personagem em busca do seu criador, resgatando o universo do humor, do quadrinho, desse desenho sujo, voltado para adulto. O trabalho sempre começa com um tipo de mergulho na obra do Angeli. As tirinhas do Angeli são sempre muito cheias de textura, o cenário da cidade é sempre muito rico de profundidade, de sujeira. No caso do filme, a gente tem esses dois universos que são dentro e fora da cabeça dele. Fora da cabeça ele está no estúdio dele, que é um apartamento em São Paulo. Ele tem a vista da janela, tem os prédios se amontoando ali atrás. E, inevitavelmente, o universo dentro da cabeça dele também é uma São Paulo que se deteriorou, assim, que foi abandonada e talvez, de alguma forma, ainda é São Paulo, tomada por um deserto vazio de ideias. O filme está nesse limiar entre o caricato e o realista, né? Pelo próprio trabalho do Angeli e por essa ligação com o documental, o real. Se a gente fosse criar um Angeli assim, a partir sem ver imagem nenhuma, a gente nunca chegaria na personalidade dele, porque quando você vê frame a frame, você vê que algumas coisas que pareciam erradas, né? Se você fosse animar, estaria errado, não é tão errado assim. O nosso corpo se mexe de forma esquisita, às vezes. Será que tem uma construção aí? Basicamente, todas as etapas do filme estão sendo feitas dentro da Koala Filmes. Então, o roteiro é desenvolvido aqui, a produção está sendo feita aqui, toda a pré-produção foi feita, então todo o desenvolvimento de arte, construção de boneco, construção de cenários, todos os estúdios de animação também são aqui. Temos uma equipe de 30 pessoas, mais ou menos, trabalhando. Temos trabalhado com 6 sets simultâneos, sendo que são 4 animadores, normalmente, que trabalham com a gente. E a gente tem produzido, em média, 5 minutos por mês. A obra do cartunista Angeli foi fundamental no meu processo de iniciação visual. Foi um dos primeiros autores onde eu tive contato com a imagem. A concepção visual da imagem do filme foi pensada nas cores, nas luzes, nas texturas, trabalhamos junto com a arte. E desde o começo do projeto, já pensamos num caminho de pós-produção, onde encaminharíamos uma base preto e branco que preserva o traço do autor
juntamente com as cores do cenário, com as cores das luzes, com a iluminação que preserva a narrativa e a dramaticidade numa estética cinematográfica contemporânea. Eu gosto de falar muito escroto. Pessoa escrota, aquele cara é escroto, criança escrota, cachorro escroto. A montagem da animação acontece ao mesmo tempo que todas as etapas, né? Então a gente começou nessa etapa de roteiro e já começando com o processo de animação, mas principalmente de roteirização, né, desse material. Como é um filme que também se passa dentro da cabeça do Angeli, ele possui muitas possibilidades de montagem por isso, né? Porque o tempo diegético é um tempo mental. É um filme pop ao mesmo tempo, punk forte, que representa uma geração muito importante no Brasil. E eu acho que, de certo modo, representa uma geração do mundo, uma geração que se enfrentava, né? Para mim, o Bob Cuspe foi o início, foi quando eu incluí a minha vida nas histórias em quadrinhos. Produzido pela Koala Filmes, Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente, traz o ator Milen Cortaz fazendo a voz original de Bob Cuspe. Eu secando aqui o palhaço de brincadeira comigo. Angeli. Como é que se deu a escolha do Milen Cortaz para interpretar Bob Cuspe? Depois de muita pesquisa, o Milen, para mim, foi o cara que tinha mais a ver com o espírito do Bob Cuspe, né? Com o jeito dele, que é um jeito direto, assim, a voz do Milen ajuda e contribui muito na construção do personagem. André Bujanra, Grace Janoucas e Paulo Miklos também participam do filme. Por ali! Pra lá! Por ali! Dois otários. O Angeli já viu o filme? Já viu, sim, e esse não é o primeiro trabalho que eu faço com ele. Eu fiz o Dossiê Rebordosa antes, e sempre que eu mando com medo, né, porque você tá mexendo numa obra ali consagrada, e mais uma vez eu tive uma grata surpresa. Ele deu um retorno super positivo, assim, falou que se divertiu, sabe, assim, então é muito respeitoso, inclusive, né, você ter essa relação e ver que ele vê o nosso trabalho ali em cima do trabalho dele, né, e como a gente está construindo a animação a partir de histórias em quadrinho, né. Então, é tenso, mas viu e aprovou. Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente, ganhou sua primeira exibição no Festival de Annecy e saiu premiado do maior e mais importante evento mundial dedicado ao cinema de animação. Para a gente foi uma surpresa e tanto, né? Já participar do festival é uma oportunidade, ser premiado lá, né? Com um trabalho que está aqui dentro do universo do Angeli, de um tipo de produção nossa, e como o filme responde a isso, é muito importante. Eu acho que é muito importante para um filme que está iniciando a carreira, né? Sair de lá com esse prêmio. Vocês venceram a mostra Contracampo, que é uma mostra que discute linguagem, né? É isso, a Mostra Contracampo, ela tem um foco ligado a filmes, primeiro a filmes que estão fora, são filmes mais adultos, né? É um lugar que tem espaço mais para experimentação, para filmes que dialogam com outro público, né? A animação tem essa imagem, né? Que é uma imagem errada, muitas vezes de pensar a animação para criança só, né? E cada vez mais a gente vê que tem muita produção voltada para adulto. Então, acho que o Contracampo tem esse olhar, né, que é muito interessante, né, porque é abrir espaço para outras oportunidades, né, de animação. Parabéns, César. Vida longa, Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente. É isso aí. Valeu, Kiko. Valeu, canal. Velho do caralho. Eu resisti ao tempo.